a sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus, Mateus, capítulo 14, desculpa. Mateus, capítulo 14. Vamos ao Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus, em Mateus, capítulo 14, nós vamos ler o verso de número 22. Glória a Deus. Mateus capítulo 14, verso 22. Quem achou, por favor, diga bem alto, amém. Amém. Está escrito assim: e logo ordenou Jesus aos seus discípulos que entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado. Por favor, diga para o outro lado. Mais uma vez, bem forte, para o outro lado. Para o outro lado. Amém. Enquanto ele despedia a multidão, e, despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali a sós. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando sobre as águas. E os discípulos, vendo-o andar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E Pedro, respondendo, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, socorre-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, o vento parou. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor, e trouxeram-lhes todos os que estavam enfermos, e rogaram-lhe que ao menos lhe pudesse tocar na orla da sua roupa, e todos os que tocavam ficavam sãos. Você crê nessa palavra? Crê de verdade mesmo? Espírito Santo, eu confesso publicamente que sou totalmente dependente do Senhor. Espírito Santo, que o Senhor possa falar ao coração da tua igreja, de forma que quando a tua igreja entender a tua voz, a tua igreja possa sentir a tua presença e glorificar e exaltar o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode tomar o seu assento, adorando o nome de Jesus
nosso Senhor e Salvador. Queridos, eu gostaria que você aplicasse a sua atenção a esta palavra. Nós estamos tendo a oportunidade de contemplar um momento extraordinário que os discípulos tiveram a oportunidade de presenciar. Escute uma coisa: se você decidir caminhar com Jesus, você vai presenciar, vivenciar oportunidades extraordinárias. Pastor, dá um resumo do que o senhor acabou de ler. Olhe para cá, por favor, filhinhos, olhe para cá, por favor, só para você entender. João Batista, primo e amigo de Jesus, tinha acabado de morrer. E Jesus ficou muito triste com isso. E a Bíblia diz que Jesus chama os seus discípulos para ir a um lugar deserto, porque Jesus queria ficar sós, sofrendo o luto de João Batista. Só que a Bíblia diz que enquanto Jesus, de barco, ia chegando ao lugar deserto aonde ele queria estar a sós, já tinha uma multidão a pé chegando primeiro que Jesus no lugar onde Jesus queria ficar. Veja como Jesus era seguido. Antes dele chegar de barco, a multidão chegou primeiro. E Jesus, que queria descansar, não conseguiu, porque tinha muita gente para ouvi-lo, para tocá-lo. E ele estendeu o seu discurso até tarde. E bem tarde, um dos discípulos de Jesus chamou Jesus e disse assim: Jesus, despede a multidão, porque eles já estão com fome. Eles precisam procurar alguma coisa para comer. Eles estão até agora ouvindo o Senhor pregar. Jesus olhou para eles e disse assim: dá vocês o que comer, mata a fome deles. E eles disseram: mestre, é impossível. Nem se a gente tivesse aqui 200 dinheiros, a gente conseguiria comprar comida para todo mundo. Em outras palavras, Jesus disse: resolve o problema da multidão, a fome. E os discípulos responderam a Jesus: o problema dessa multidão é impossível de ser resolvida. Mas aí Jesus diz: o que vocês têm aí entre vocês? E disseram eles: nós temos aqui 5 pães e 2 peixes. Diga: 5 pães e 2 peixes. Ou seja, 5 pães e 2 peixes foi a resposta dos discípulos para Jesus. Agora, eu não sei se você está comigo nessa palavra, mas perceba que Jesus disse aos discípulos: resolva o problema da multidão, mata a fome deles. E os discípulos não se sentiram seguros para tal e disseram: nem com muito dinheiro a gente consegue resolver o problema de todo mundo.
E Jesus, vendo que os discípulos não tiveram a fé necessária para resolver aquele problema, Jesus disse: o que vocês têm? E eles disseram: só 5 pães e 2 peixes. Eu pergunto, para uma grande multidão, 5 pães e 2 peixes consegue resolver o problema da fome? Na mão dos discípulos. Mas 5 pães e 2 peixes na mão de Jesus alimenta mais de 5.000 pessoas, porque ele multiplica. Recurso só pode ser colocado na mão da pessoa certa, porque recurso colocado na mão da pessoa errada, 5 pães e 2 peixes, vai fazer esse cara se esconder e comer sozinho, matar a fome dele e resolver o problema dele. Mas na mão de quem sabe utilizar bem os recursos, esse recurso misturado com oração, misturado com fé, misturado com o poder de Deus, se multiplica e alcança dezenas, centenas e milhares. Diga amém. Então, a Bíblia diz que Jesus multiplica esses pães e peixes. E agora sim, Jesus, ele vai ficar a sós. E Jesus estava tão triste, porque sabia, não sei se você sabe, Jesus fica triste. Até hoje. Não é o que eu quero pregar, mas eu poderia citar alguns momentos aqui que deixa Jesus muito triste, como por exemplo a igreja de Laodiceia, que faz culto para ele, mas quer ele longe da igreja, deixa do lado de fora. Isso deixa Jesus triste. Então Jesus estava triste, e diz a Bíblia que Jesus chama os seus discípulos e olha o que diz o texto. Entendeu? Ordenou Jesus aos seus discípulos: entrem no barco e atravessem o mar da Galileia lá para o outro lado, porque eu vou despedir a multidão. Eu imagino quanto tempo durou isso, porque para você se despedir de um amigo que vai na sua casa, já demora alguns minutos, né? A gente se despede quando acaba de jantar, se despede quando está saindo, se despede na porta, se despede no portão, se despede no carro. Imagine despedir uma multidão, quanto tempo não demorou? Mas Jesus, ele despediu a todos. E quando todos se foram, a Bíblia diz que Jesus foi para o monte orar. Diga amém. Porque Jesus está nos ensinando uma lição aqui. Antes desse momento, ele orou com seus discípulos. Quando João Batista morreu, ele orou com seus discípulos. Na multiplicação dos pães, ele orou com seus discípulos. E agora, antes dele andar sobre as águas, ele vai para o monte orar, nos ensinando que oração não é um recurso de primeiros socorros. Oração é um estilo de vida e uma prática diária. Oração não é Deus, socorro, socorro, eu preciso, tem que ser agora, é urgente. Não. Oração é adoração, oração é devoção, oração é gratidão, oração é comunhão, oração é relacionamento, oração é vida com Deus. Oração não é um recurso SOS, é uma vida constante, um estilo de vida. Jesus está orando. Agora, quem entendeu aqui até agora, diga glória a Deus, ou então amém. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Meus filhos, Jesus estava orando no monte e os discípulos estavam remando no mar. Vamos repetir isso, porque eu queria muito que você recebesse essa palavra. Eu não queria que você perdesse nem uma frase do que o Senhor está falando nesse texto. Por favor, diga: Jesus estava orando no monte e os discípulos remando no mar. E daí? E daí, pastor? O que eu faço com essa informação? Eu vou repetir de uma forma, não sei se eu vou conseguir, mas para que você tente entender por conta própria. Os discípulos estão
em alto mar, no mar da Galileia, remando. E Jesus está no alto monte, orando. O que é isso, pastor? Isso quer dizer que há momentos na sua vida que, se você está conseguindo remar no mar, é porque tem alguém que está no monte orando por você. Só isso, aleluia? Só aqueles que um dia já precisaram pedir oração, mesmo já orando, por conta do grande problema, sabem do que eu estou falando. Eu não sei você, mas durante a minha caminhada com o Senhor Jesus, eu cheguei a uma conclusão. Eu tenho a minha vida de oração, mas eu sou sustentado, protegido, cercado por dezenas de pessoas que estão orando pela minha vida, pela minha família, pelo meu ministério. Agora mesmo eu estou pregando e tem alguém aí em espírito dizendo: Jesus, usa o pastor, usa a boca dele, abre a porta da palavra, fala com o teu povo. Tem alguém intercedendo? Eu quero lembrar você, vou ver se você vai entender, para você dar um glória de verdade. Eu quero lembrar você que se você está remando hoje, caminhando com Jesus, é porque alguém ontem, o ano passado, o ano retrasado, há 10 anos atrás, orou por você. Você não tem ideia, mas quando você nem imaginava de achar que deveria ser fiel a Deus e servir ao Senhor, já tinha a mamãe e o papai de joelho dobrado dizendo: levanta minha filha, levanta meu filho, usa o meu filho, usa minha filha, faz uma obra, faz uma obra. Hoje você está remando, mas não sabe. Tem gente que estava no monte orando por você. Por favor, diga comigo: Jesus no monte orando, e os discípulos no barco e no mar remando. Diga amém aí. Só tem um problema. Aleluia. Eu queria uns 30 crentes igual o Natan na igreja. Só tem um problema. Só tem um problema. Os discípulos estavam remando e remaram um período de 30 estádios. Por favor, diga 30 estádios. 30 estádios remando. Pastor, quanto em quilômetros dá 30 estádios? Dá aproximadamente 5 quilômetros. Os discípulos estavam remando a 5 quilômetros. E pastor, em tempo real, 5 quilômetros remando, quanto tempo eles remaram? De 6 da tarde, quando o sol se pôs, até a quarta vigília da noite, quando Jesus decidiu descer do monte. 8 horas remando. Eu posso te fazer uma pergunta? Diga amém. Quanto você está decidido a remar? Até quando você está decidido a remar? Qual foi o limite que você impôs? Até quando você entende que precisa continuar remando? Os discípulos estavam remando há exatos 8 horas. Numa travessia de menos de 1 hora e 20 minutos, 8 horas. Pastor, explica melhor, está muito difícil de entender. Deixa eu tentar recapitular em menos de 30 segundos. Jesus mandou eles entrarem no barco, diga amém. Diga amém forte, diga amém. Atravessar para o outro lado, diga amém. Enquanto isso, Jesus foi para o monte orar, diga amém. Essa oração durou aproximadamente 6 horas e pouca, 1 hora e pouca despedindo a multidão, mais 6 horas e pouca orando. Demorou 8 horas para Jesus ter um reencontro. Em outras palavras, foi 8 horas remando uma trajetória que só deveria durar 1 hora, 1 hora e 20, 1 hora e 30. Você se perguntou por que demorou tanto? Está no texto. O texto diz:
Os discípulos estavam remando em alto mar, porque o vento era contrário e as águas do mar açoitava, batia no barco. E eles remavam, mas o vento estava mais forte que eles. Eles se esforçavam, mas o vento prevalecia. E o vento e o mar junto tornou tudo mais difícil. Eu estou pregando para alguém ou eu estou jogando palavras ao vento? Será que o Espírito Santo, meu filho Yuri, está falando com alguém que já percebeu que a trajetória, o tempo duraria X, mas você rema, já era para ter chegado, já era para ter acontecido, já era para me estar desfrutando disso, já era para me estar dando na bênção, já era para me estar feliz com a promessa, já era para tudo ter acontecido, mas eu só remo, porque o vento era contrário. Ó, se tem alguém aqui essa noite, eu espero que tenha, que está remando, gente, e cada remada que você dá, o seu barco anda 10 metros para frente, e cada remada que você dá, o seu barco pega impulso. Levante a mão e dê glória a Deus e seja grato pelo que está acontecendo, porque tem muita gente que está remando e rema 10 para frente e volta 15 para trás, rema 20 para frente e volta 40 para trás, entra mês, entra ano e sai ano, e o barco não sai do lugar, porque o vento é contrário. Se tem alguém aqui que está remando e o vento está a favor de você, você está sentindo o vento bater aqui na sua nuca, balançando o seu cabelo contrário, meu filho, dá glória a Deus, porque tem uma galera aí chorando, tem uma galera aí orando, tem uma galera jejuando, tem um povo clamando, porque está sofrendo, porque o vento não dá a favor, o vento está ao contrário. Para essa galera que está remando contra o vento, Deus te trouxe aqui para receber uma palavra. Não pense que este ato de remar contrário ao vento vai durar para sempre, porque aquele que é o nosso mediador, aquele que é o nosso intercessor, aquele que estava em oração, ele vai descer do monte para mudar essa realidade aí. Diga amém. O vento era contrário. Olhe para cá, você concorda comigo que remar contra o vento acontece duas coisas? Primeiro, cansaço em extremo. Faz sentido para vocês, filhos? Segundo, desacelera o ritmo. Eu estou jogando palavras ao vento ou o Espírito Santo está falando com alguém, meu filho? O Espírito Santo está falando com alguém que merece aplauso, porque não é covarde, não desistiu, continua remando mesmo o vento sendo contrário. Glória a Deus pela sua vida, meu irmão. Glória a Deus pela sua vida, minha irmã. Você tem muita fé mesmo, graças a Deus. Você poderia dizer: o vento é o contrário, eu paro de remar agora. Você poderia fazer gracinha, pirracinha, picuinha, usar como desculpa e falar: não tem quem aguenta, era para me ter chegado em 1 hora, eu já estou 8 horas aqui remando. Você poderia dar desculpa ao invés de continuar remando. O Senhor trouxe algumas pessoas aqui para dizer para você o seguinte: continuar remando contra o vento mostra o seu verdadeiro valor e mostra quem você é de verdade. Você não é um covarde, você é alguém disposto a continuar mesmo contra o vento. Aleluia. Essa palavra aqui não é para
os meninos de colo, espiritualmente falando, que precisam de resultados favoráveis para continuar servindo a Jesus, ou congregando, ou adorando, ou dando testemunho. Não, essa palavra são para os maduros na fé, que dizem assim: eu não preciso de resultado favorável, eu não preciso que o vento esteja soprando a meu favor para continuar, eu não preciso que tudo dê certo para me buscar a Deus, eu não preciso que tudo dê certo para eu continuar motivado. Não, está dando tudo errado, mas eu estou motivado. Por que você está motivado? Porque quando eu estava lá nas margens da Galileia, eu recebi uma palavra. O meu Jesus disse: entra no barco e vai para o outro lado. Eu estou pregando aqui para alguém que está entendendo a palavra de Deus. Por que irmã Rose? Por que meu filho? Por que o pastor Elias? O irmão Eduardo? Por que nós estamos remando mesmo quando o vento está ao contrário? Porque nós carregamos uma palavra de Jesus. Oh, meu irmão, se você carrega uma palavra de Jesus, o vento não te para, as águas perturbadoras não te param. Se você carrega uma palavra de Jesus, as intempéries da vida não são capazes de te parar, porque você tem uma palavra. Ele mandou atravessar. Eu não estou conseguindo, mas eu vou continuar tentando. Eu queria que tivesse mais registros no texto para me dar mais informações daquele momento. Eu queria saber o que ele estava sentindo, eu queria saber o nível, o grau do desespero, eu queria saber quem é que estava apavorado, quem não estava, eu queria saber quem estava assustado, quem não estava, eu queria saber que tamanho que era a onda, eu queria saber qual a força do vento. O texto não esmiuça isso, o texto não dá isso para a gente. Mas uma coisa eu tenho certeza, pastores, meus irmãos, uma coisa eu tenho certeza: aquela situação que eles estavam vivendo, naquela realidade, era muito difícil. E só você sabe o que você está passando. Só você e Deus sabem o que você passa. Só você e Deus sabem o quanto você queria chegar do outro lado, mas parece que o vento é o seu maior inimigo. Quem aqui já viu um vento muito forte? Levante as mãos para mim. Quem aqui continua vendo aquele vento muito forte até hoje? Nenhum. Sabe por quê? Porque todo vento forte vem e passa. Você não entendeu? Tenho certeza que não. Eu vou falar só para quem está remando contra o vento. Todo vento forte vem e passa. Vem e passa. Vem e passa. Meus filhos, veja essa informação aqui, que eu fiz questão de anotar para você. Veja essa informação. Diante desse cenário muito difícil, a Bíblia Sagrada diz, prepare um glória a Deus, que o período de oração de Jesus no monte acabou. E se o período de oração de Jesus no monte acabou, ele vai descer do monte. E a Bíblia diz que em meio ao mar revolto, o vento forte e as ondas açoitando, batendo na embarcação,
e os discípulos desesperados, a Bíblia Sagrada diz assim, Jesus chegou na quarta vigília da noite. Olha aqui, tem alguém dizendo: pastor, mas o senhor não acha que Jesus demorou demais? 8 horas remando, 8 horas de espera, 8 horas de sofrimento. Não. Se Jesus chegou na quarta vigília da noite, às 3 horas da manhã, é porque Jesus sabia que aqueles discípulos tinham estrutura para remar até as 3 horas da manhã. Porque Jesus conhece a minha e a sua estrutura e sabe até onde nós aguentamos. Aleluia! E quando ele chega na quarta vigília da noite, o Espírito Santo está falando para a gente no nosso coração: Jesus nunca chega atrasado, Jesus nunca chega tarde, ele sempre chega na hora certa. Você crê nessa palavra de verdade? Levante a tua mão, receba essa palavra. Jesus não vai se atrasar, minha filha. Jesus não está atrasado, fica tranquila. Ele vai chegar na hora certinha. Chegou na quarta vigília da noite. Quarta vigília da noite. Por favor, diga: o meu Jesus sempre chega na hora certa. Diga glória a Deus, diga aleluia, diga amém. Agora, uma segunda informação que eu anotei aqui para compartilhar com vocês. Me dá o texto aqui, por favor, Fá. Olha o que diz o Evangelho de Marcos, capítulo 6 e versículo 48. Vamos ler juntos? Já está aí? 1, 2, 3. Espera aí, vamos lá todo mundo junto? 1, 2, 3. Porque o vento lhe era favorável, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar adiante dele. Amém. O que Jesus queria? Queria passar adiante. Espera aí, então vamos imaginar essa cena. Você está comigo até agora? Você aguenta mais uns 10 minutos? Diga amém. Amém. Vamos imaginar essa cena, meu filho Jonatas, meu filho Marcelo. Os discípulos estão remando contra o vento e contra o mar há 8 horas. Mas esse texto está dizendo que quando Jesus veio andando por cima do mar, Jesus quis passar adiante dos discípulos. Espera aí. Não seria mais fácil de entender se o texto dissesse: Jesus andando sobre as águas foi até onde os discípulos estavam? Mas não era o que Jesus queria. Jesus queria passar adiante, os discípulos ali e Jesus passando na frente, para os discípulos olharem Jesus passar. Por que Jesus queria passar adiante naquela situação, para os discípulos o verem passar? Marcos, capítulo 6, versículo 52, vai responder essa pergunta. Eu gostaria que você estivesse comigo para você receber essa palavra e ser abençoado. Vamos ler no 3, 1, 2, 3. Entenda isso. Sabe o que esse texto está dizendo? Que é a mesma história vista de outro prisma, de outro ângulo. Esse texto está dizendo que esse acontecimento do vento contrário, Jesus andando sobre o mar, eles remando 8 horas, tudo isso aconteceu porque no dia ou no momento anterior, quando Jesus havia multiplicado pães e peixes, o coração dos discípulos ainda estava endurecido. Vamos tentar fazer uma conta com esses 2 textos e essa afirmação? Os discípulos estão enfrentando um momento difícil. Jesus aparece, mas para quem quer passar de lado, para os discípulos olharem ele. Então isso está dizendo que Jesus quer nos ensinar alguma coisa? E o que Jesus está dizendo? Há algumas horas atrás eu multipliquei pães e peixes,
e vocês continuaram com o coração duro, vocês ainda têm dúvida, mas diante do mar revolto e do vento contrário, eu vou andar sobre as águas na frente de vocês. Porque todas as atitudes de Jesus nesse texto era para tornar os discípulos mais receptíveis à palavra, ao ensinamento e fazê-los aprender. Pastor, agora explica melhor, que o senhor deu uma volta muito grande e não explicou nada. O vento, o mar revolto, as ondas açoitando, 8 horas remando contra o vento, estava servindo para ensinar os discípulos e trabalhar na estrutura e na fé deles. Sabe por que você não deu um glória alto? Porque você não entendeu que tudo que você está passando não é para te matar, não é para te fazer parar, não é para dar um fim na sua história. Esse vento, esse mar revolto, esse tempo remando para frente e voltando para trás, está te ensinando alguma coisa sobre Jesus. Está aumentando a sua estrutura. Aí os discípulos viram Jesus. Você acredita que os discípulos gritaram apavorados, dizendo: é um fantasma! Para estar andando em cima do mar tem que ser um fantasma? Quem está andando em cima do mar é quem criou o mar. Todas as moléculas daquela água do mar foram criadas por ele. E se ele quisesse dizer: aonde eu pisar aqui nessa água vai ficar congelado e eu vou andar por cima, ele faria. E se ele quiser dizer: eu vou ser mais leve que a água e vou andar por cima da água, ele faria. Como ele fez, não importa, o que importa é que ele fez, ele é Deus. Se ele criou o universo, a terra, o mar, a água, o ar, a sua vida, andar sobre as águas é café pequeno para ele. Eu quero que você entenda que isso que você chama de um problema impossível, para Jesus é tranquilo para resolver. Eu sei que para você parece distante, parece impossível e nunca vai acontecer. Isso você não dá conta, nem se você receber ajuda de terceiros você consegue. Mas o Senhor te trouxe aqui para te dizer: esse mar que hoje é seu maior inimigo, seu maior adversário, esse vento que hoje é o seu maior opositor, eu resolvo esse problema rapidinho. E os discípulos confundiram Jesus com fantasmas, e Jesus disse assim: olha, não tenha medo, não é um fantasma, sou eu. Não temas. Pastor, eu queria sair daqui hoje com uma palavra diante dessa situação que eu estou vivendo. Está aí o resumo de tudo que eu queria falar. Não temas. Não tenha medo, porque aquele que te disse entra no barco e passa para o outro lado não vai te desamparar. Oh glória, eu sei que a demora, na nossa concepção, a demora faz a gente achar que Jesus se esqueceu de nós, mas não, ele não se esqueceu de você. A Bíblia diz que Jesus, quando disse eu sou, Pedro olhou e disse assim: se é o Senhor, por favor, me autoriza para mim ir andando aí até onde o Senhor está. Olha que ousadia. Jesus disse para ele: venha, pode vir. E olha só, um único homem na história que andou sobre as águas, chama-se Pedro. Por causa da fé, por causa da ousadia e da confiança em Jesus. Andou muito? Não, mas andou. Entrou para a história, já está valendo. E Moisés passou por meio do mar, mas em terra enxuta, diz a Bíblia. Pedro foi o único que andou sobre as águas junto com Jesus. Diga assim: eu posso andar sobre as águas. Sabe o que Jesus está ensinando nisso?
tudo isso que hoje se opõe a você para tentar te destruir, se você tiver fé, você pode andar por cima disso, você pode se sobressair a isso, você pode vencer a isso, desde que você reconheça o seu lugar. A Bíblia diz que Pedro começou a andar, mas teve medo por causa do vento. Aleluia! Teve medo por causa do vento, e o medo fez ele começar a afundar. A palavra de Jesus é: não temas. Mas se você olhar para o vento, você tem medo. E se você parar de ouvir o que Jesus diz para prestar atenção no vento, você vai ter medo e vai começar a afundar. O que vai te manter de pé? Confiar na palavra de Jesus. O que pode te derrubar quando acabar esse culto? Olhar para o vento, olhar para o problema, olhar para a dificuldade, olhar para as coisas que estão te sendo oposição a você. Quando Pedro começou a afundar, por favor, diga comigo, já vou encerrar, diga assim: Pedro ia afundar, mas não afundou. Vamos trocar o nome de Pedro para você dar um glória gostoso e eu encerrar o culto? Só tenho 5 minutos. Diga assim: eu ia afundar, mas não vou afundar. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que Jesus foi até Pedro, prepare um glória, e estendeu as mãos para ele. Como que estiver dizendo: o seu medo pode te afundar, a sua insegurança pode te afundar, mas a minha mão pode te resgatar. Você tem um glória a Deus para Jesus? Você tem aí guardado? Prepara ele aí então. Prepara ele, porque a Bíblia diz que Jesus segurou Pedro antes dele afundar. Eu queria que você feche a mão assim, ó, cerra os punhos assim, como se estivesse segurando nas duas mãos de Jesus. Fecha seus punhos assim, ó, como se estivesse segurando nas duas mãos de Jesus. Porque eu estou pregando para algumas pessoas aqui que estavam afundando. Aí você já estava dizendo: vou morrer afogado. Aí quem te conhece já estava dizendo: não falei, não ia dar conta de ficar muito tempo crente. Aí quem tem raiva de você já estava comprando Coca-Cola e carne para fazer churrasco em comemoração à sua derrota. Só que você agarrou na mão de Jesus, que te disse: o seu medo não será páreo para as minhas mãos. Aleluia. E a Bíblia diz, estou falando de Pedro, mas estou falando de você. A Bíblia diz que Jesus segurou Pedro, impediu ele de afundar e colocou ele no barco novamente. Aleluia. Você trouxe aquele glória a Deus que eu te falei que você trouxe para você entregar ele? Você trouxe? Olha o que diz a Bíblia. Quando Jesus entrou no barco, está no texto aí, Fá? Diz a Bíblia: o vento parou. Aleluia. Quando Jesus colocou o pé no barco, o vento. Aí com Jesus no barco, a embarcação foi mais rápida. Aleluia. Aleluia. E se você tem um glória a Deus, olha o que diz, Fá, João 6:21. Quando aparecer na tela, se você estiver ligado, vamos ler juntos? Então eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. Levanta a mão e diga: eu vou chegar
barco, diga: eu vou chegar lá. Diga: o vento quer que eu pare, o mar quer que eu pare, o mundo quer que eu pare, o diabo quer que eu pare, os demônios querem que eu pare, mas a Bíblia está dizendo: você vai chegar. Vem, vem. Levante a tua mão, eu tenho a palavra de Deus para a tua vida. Assim diz o Senhor: não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. Jesus está no teu barco. Você vai chegar lá. Filha, filhos, olhe para cá. Você está sentindo a presença de Deus? Pastor Elias, eu estou pregando aqui para algumas mulheres que olham para a família, para a situação da casa e projetam um futuro. E quando você olha para o futuro que você projetou, você diz: eu não vejo a hora de chegar lá. Eu estou pregando aqui para homens e mulheres que desejam o santo ministério, querem fazer a obra de Deus e olhando para o futuro dizendo: eu vou chegar lá. Eu estou pregando aqui para meninas e meninos que querem se casar e olhando para o futuro dizem: eu vou chegar lá. Eu estou olhando aqui para pessoas que já projetaram coisas maravilhosas para a sua família e estão dizendo: eu vou chegar lá. Ei, eu sei que as circunstâncias dizem ao contrário, mas a Bíblia, Jesus, o Espírito Santo está dizendo: você vai chegar no teu destino, você vai chegar do outro lado, você vai chegar lá. Você crê nisso? Se você crê nisso, eu peço que você tenha um ato de fé agora e seja um profeta para a vida do teu irmão. Eu quero que você escolha o irmão ou a irmã que está aí perto de você. Pode ser uns 5 de uma vez, pode ser uns 5 de uma vez, e eu quero que você profetize para ele dizendo: eu sei que parece que vai dar tudo errado e você não vai chegar, mas assim diz o Senhor. Pode profetizar, diga: você vai chegar lá. Isso, sai do teu lugar, profetiza para 10 pessoas, diga: você vai chegar do outro lado. Jesus está no teu barco, o vento vai embora, Deus é contigo. Você vai chegar lá.